Bom dia, queridos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente está recebendo aí vários visitantes aí, são famílias aí de Júnior, também da Tamara. Daqui a pouquinho vão casar os filhos, né? Aquele momento assim tão esperado, né? E sejam muito bem-vindos, viu? Voltem sempre que desejarem, sempre que quiserem, viu? Tem mais visitantes aí também. Sintam-se abraçados por nós e que Deus continue abençoando a vida de cada um e a casa de cada um. Amém? Queridos, nós temos falado, começamos, no domingo passado, falar sobre os movimentos da igreja. Uma igreja em movimento, usando esse tema que foi o tema de aniversário da nossa igreja. E nós estamos com uma série de mensagens. A primeira foi com o tema Olhando para trás, voltando os olhos da igreja para o seu início, para a sua origem, né? Retratado lá em Atos dos Apóstolos, como que aqueles novos crentes começaram a se juntar como igreja, como é que eles perceberam isso, sentiram isso, e foram dando forma àquele ajuntamento de pessoas que começou a aparecer assim, meio que de forma desordenada, né? Não havia nenhuma estrutura de hierarquia, quem era o líder, quem não era, quem podia falar, quem não podia, não havia esse... né? Mas uma coisa eles tinham a certeza, de que eles estavam fazendo coisas, situações orientados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele derramar do Espírito Santo de Deus foi o ponto marcante para a existência daquele grupo que mais tarde passou a se chamar de igreja. Então, olhando para trás, nós descobrimos então como foi esse início. Foi através da manifestação do Espírito Santo, dando cumprimento às ordens de Jesus. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e depois então vocês vão ser minhas testemunhas. E eles cumpriram isso, né? Cumpriram isso e passaram a ser testemunhas de Jesus, falando do Evangelho, falando a todas as pessoas, a qualquer pessoa que lhes aparecia pela frente. Eles não tinham uma escolha definida, não selecionavam grupos, não selecionavam pessoas, eles simplesmente, por onde eles passavam, eles falavam de Jesus. E a coisa foi tomando forma, né? Aquele grupo foi sendo somado de outras tantas pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, a coisa foi se avolumando de um tal jeito, que aí sim eles tiveram de dar forma àquilo ali. E aí vem então primeiro posicionamento dos discípulos foi estabelecer um grupo de homens que pudesse dar assistência aos necessitados. E assim eles organizaram então um grupo que foi chamado de servos, né? De diáconos. Então eles disseram, nós vamos cuidar do ensino, da pregação, esse grupo então vai cuidar da assistência e do cuidado. E assim a coisa foi tomando forma, né? Ainda que não houvesse um templo estabelecido para dizer essa é a primeira igreja batista de Jerusalém, mas ali havia uma primeira igreja surgindo, né? Uma igreja que estava sendo formada e que de alguma maneira começou a tomar então estrutura de liderança e de liderados, né? Então hoje nós vamos falar sobre o segundo olhar da igreja. Para onde a igreja deve olhar? Nós já olhamos para trás, mas e agora há um segundo olhar que nós precisamos dar, ou precisamos fazer, que é olhar para os lados. Eu quero convidá-los a uma leitura da palavra de Deus no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 42. É um texto
bastante conhecido, muito explorado, muito falado, muito pregado sobre a questão da ajuda, da atenção ao próximo, do cuidado, e também para falar sobre comunhão. Comunhão entre os de dentro, entre aqueles que já fazem parte da família cristã. Diz assim o texto, Atos capítulo 2, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Levar os nossos olhares para os lados significa que nós vamos encontrar pessoas. Somos sempre rodeados de pessoas. Haja vista aí onde você está sentado, se você olhar para o lado, você vai ver alguém ou alguéns. Você vai ver pessoas ao seu lado. O nosso dia a dia não é diferente. Se a gente está dentro de uma condução, a gente vai estar acompanhado de dezenas ou centenas de pessoas, não é? É uma historinha de um indivíduo que estava num ônibus. O ônibus já estava naquela hora de recolher para a garagem, né? Para a última viagem. E o indivíduo estava sozinho lá, só viu o motorista, o trocador e o sujeito sozinho como passageiro. E começou a chover muito. E dentro do ônibus havia uma goteira que começou a cair no ombro dele. E ele não saía do lugar. E o trocador disse assim: meu senhor, por que o senhor não troca de lugar? Ele: não tem com quem eu trocar. Eu vou trocar com quem? Então ele preferia ficar ali sozinho. Mas nós nunca estamos sozinhos de fato. É porque vocês não entenderam bem a piada. Não é? Mas quando vocês entenderem, vocês vão rir. Então, nunca a gente está sozinho de fato. Né? Sozinho, sem olhar para o lado e não ver ninguém, é meio estranho isso. A gente sempre vai ver vizinhos, a gente sempre vai ver parentes, a gente sempre vai ver colegas de trabalho, a gente vai ver sempre pessoas na condução, enfim. Quando esse povo começou a olhar para os lados, eles começaram a perceber que estava vindo gente de todas as condições, de nacionalidade diferente, de religiosidade diferente, de situação de vida completamente diferente da deles, gente rica, com dinheiro, gente pobre, sem nada. Começou a vir pessoas de todos os lados e de todas as condições, e eles então tiveram de voltar os seus olhares, né, aqueles líderes, aqueles discípulos de Jesus, começaram a ter de olhar para o lado e ver que havia ali pessoas. Quando a gente se dispõe a olhar para o lado, para ver pessoas, a gente corre o risco de ter de sair da nossa zona de conforto. A gente corre o risco de ter de assumir responsabilidades que a gente não pensava que deveria ter. A gente corre o risco de ter de assumir oportunidades que Deus pode estar nos dando que a gente não imaginava. Mas foi assim que aconteceu com aquela gente. Com aquela pequenina igreja que até então compunha-se ali de pelo menos 120 pessoas e de repente a coisa explodiu. Muita gente. Como já disse, diversas condições. E agora, o que a gente faz? O que a gente faz com essas pessoas? Quando a igreja se dispõe a olhar para os lados,
a igreja vai encontrar situações que de repente estão tão próximas, mas que a gente não via. Às vezes acontece isso dentro de casa, né? A gente passa por alguma coisa dentro de casa que a gente, lá pelas tantas, fala assim, nossa, o troço está aqui há tanto tempo, nem tinha percebido isso. Há uma ilustração muito interessante de uma igreja que havia numa cidade e num belo momento lá começou a acontecer um incêndio na igreja. E aí as pessoas começaram a querer apagar o fogo. E aí começaram a vir pessoas da vizinhança e começaram a ajudar, trazendo baldes de água, mangueiras de água, e começaram a querer apagar o fogo daquela igreja e tal. E lá pelas tantas, um indivíduo, depois que a situação se resolveu, um indivíduo do bairro disse assim, eu nem sabia que aqui tinha uma igreja. Foi preciso a igreja pegar fogo para eu saber que aqui tinha uma igreja. Meus irmãos, é preciso que esta igreja pegue fogo, de preferência que seja só do Espírito, para que as pessoas saibam que aqui há uma igreja. É preciso que pessoalmente a sua vida se incendeie com a ação do Espírito Santo, para que o seu vizinho saiba que você é um cristão, que você tem uma mensagem ótima no coração e que poderia lhe falar algo de bom. Pode ser que a sua visibilidade na vizinhança só vai acontecer a hora que você se sentir de fato usado pelo Espírito Santo. E é isso, de fato, que precisa acontecer. Nada aconteceu nesta primeira igreja aqui que não fosse obra e ação do Espírito Santo. Há um comum entendimento na teologia de que esse livro de Atos dos Apóstolos devesse se chamar Atos do Espírito Santo. Porque tudo que aconteceu a partir dali, daquele envolvimento de pessoas, foi obra e graça do Espírito Santo. A capacitação daqueles homens que mal sabiam falar, que eram rudes, grosseiros, meros pescadores, se transformar em baita pregadores, pelo Espírito Santo. Aquela ação de homens simples, humildes, dizer a um paralítico assim, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu tenho algo bom para você. Fica em pé, levanta. E ele se levantar e o paralítico ficar curado. Não foi uma ação humana, foi a ação do Espírito Santo. Aquela coisa de que Pedro está lá preso, em casa havia um grupo orando, e enquanto eles oravam, o anjo vai lá e liberta Pedro daquela prisão. Isso não foi coisa humana. Não é uma coisa comum, não é uma coisa qualquer, obra e ação do Espírito Santo. Então é preciso que você se permita ser incendiado pelo Espírito Santo, para que talvez algum vizinho, algum parente te perceba como cristão. Então quando a gente, de fato, começa a voltar os nossos olhares para as pessoas, fatalmente, nós vamos ter de sair da nossa zona de conforto e caminhar até a direção dessas pessoas. Que sejam pessoas muito simples, necessitadas nas ruas, ou pessoas abastadas, pessoas de posição social elevada, mas que você tenha um acesso. Aquelas pessoas, independente do seu dinheiro, da posição social, elas têm os mesmos problemas que a gente. O apóstolo Tiago vai dizer isso quando ele se referia a Elias, aos profetas. Ele vai dizer assim, eles tinham as mesmas paixões que nós. Eles não eram super-homens. Eles não eram privilegiados. Eles eram pessoas comuns, como nós. E quando a gente olha também para esses homens da palavra de Deus, que Pedro fez, a maneira como ele pregou e tantas pessoas se converteram, eram pessoas comuns, como nós. Mas eles se permitiram ser usados e cheios do Espírito Santo.
Como que é uma igreja que olha para os lados? A primeira coisa que a gente encontra, principalmente nesse texto que nós lemos, é que essa igreja possui crentes extremamente comprometidos. Nos versos 42 e 43, o verso começa dizendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam. Isso quer dizer disciplina. Eles eram disciplinados para isso. Eles começaram num ritmo e se mantiveram nele. Eles, numa linguagem mais atual, né? Eles começaram num pique e foram aumentando esse pique. Para quem corre maratona aqui, ou já correu, ou pelo menos já assistiu, sabe que os corredores, eles não saem desembalados numa carreira. Eles vão num ritmo e a partir de algum momento eles começam a aumentar aquele ritmo. Porque se ele começar na velocidade que ele precisa, logo no começo, no meio do caminho ele vai botar a língua para fora e não vai conseguir terminar. Mas se ele começar num passo mediano e vai aumentando, quando ele perceber que falta algum tempo para o final, aí ele começa. Porque ainda tem fôlego, porque ainda tem disposição, tem físico para isso. Foi assim com esta igreja. Eles começaram com poucas pessoas, aumentou para 500, daí a pouco 3.000, daqui a pouco, então eles se perceberam talvez diante de uma maratona. E agora? Agora a gente tem que começar a empreender coisas maiores. Atividades maiores, cuidados maiores, ações mais rápidas. Mas uma coisa eles tinham em mente: eles não podiam perder o foco na doutrina, na oração, na comunhão. Eles não podiam se separar. Eles tinham de se manter juntos. A oração era o fundamento. Era a conversa que eles tinham com Deus. A oração era a maneira que eles tinham de perceber e de entender o que de fato Deus estava dizendo para eles e queria deles. A oração é esse nosso contato com Deus. É essa busca que a gente precisa fazer com Deus. Agora na classe mesmo eu estava falando aos novos crentes sobre conhecer a vontade de Deus. A oração é esse meio principal. É você conversar com Deus e perguntar a Deus: é isso mesmo que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Como é que a gente faz isso? Em oração. Naquele nosso momento muito particular, muito próprio, a gente vai falando com Deus. A gente precisa ter isso. A gente precisa desse momento de oração. Mas precisa ter isto com disciplina, com regularidade, com perseverança, que é o que diz o texto. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, naquela doutrina dos apóstolos. Tem gente que diz assim: doutrina é coisa de homem. Doutrina começou com Jesus. Jesus foi ensinando tudo àqueles seus discípulos. E eles passaram a reproduzir isso no seu viver e ensinar a outros. Então, quando a gente lê na Bíblia que diz assim, a doutrina dos apóstolos era a mesma doutrina de Jesus. Eram os ensinos de Jesus. Tudo que Jesus havia passado para eles, agora eles estavam vendo a necessidade de praticar. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado, eles estavam agora percebendo que tinham de praticar. Então, doutrina não é uma coisa qualquer que você possa sair jogando fora. Não é assim que acontece. Doutrina é um direcionamento. A palavra de Deus é para nós uma doutrina. Quando a gente estuda sobre as doutrinas bíblicas, a gente vai encontrar a doutrina da criação, a doutrina do homem, a doutrina da Bíblia, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. São pontos que a gente vai encontrar na palavra de Deus que são indispensáveis. Eles não podem ser jogados fora.
Você não pode hoje abrir mão, por exemplo, da doutrina do pecado. O que é o pecado? É desobedecer a Deus, é afrontar a Deus, a santidade de Deus. Você não pode abrir mão disso. Então você também tem que ensinar isso. A doutrina da salvação, o que é? É o plano de Deus de nos salvar, de nos resgatar do próprio pecado. Então você não pode abrir mão disso, você tem que ensinar isso. E isso vem desde lá de Jesus. Doutrina a gente não pode abrir mão. Doutrina é diferente de um costume. A igreja realiza culto de manhã e de noite. Isso não é necessariamente uma doutrina. Isso é uma prática que veio acontecendo ao longo da história, mas não é de fato uma doutrina. A igreja pode ter culto 3 horas da tarde, pode ter às 5, pode ter às 19. Isso não é necessariamente uma doutrina, isso é uma forma que se dá a uma estrutura. A doutrina é: nós precisamos cultuar. Em que dia, em que horário, com quantas pessoas? Isso é forma. Mas qual é a doutrina? A doutrina é que nós devemos cultuar ao Senhor e adorá-lo de todo o coração. Você entendeu a diferença? Há uma diferença entre forma e conteúdo, né? As minhas queridas irmãs aí que fazem bolo, você tem uma massa para fazer ali que tem ingredientes, que tem medidas certas. O conteúdo precisa sair sempre o mesmo. Mas e a forma? A forma você pode botar num tabuleiro redondo, quadrado, retangular, de estrelinha, qualquer coisa. Mas a massa é aquela ali. Doutrina é a massa, que pode ser adequada em formas diferentes. Mas nós não podemos perder isso. E esses discípulos de Jesus entenderam que eles não podiam abrir mão disso, então eles perseveravam nisso. Qualquer coisa diferente disso, eles diziam: não, isso aí não está batendo. Isso aí não está de acordo com o que Jesus ensinou. Não, não é isso não. E assim eles rebatiam as heresias que vinham penetrando no meio daquela nova igreja. Assim eles rebatiam as falsas doutrinas que vinham penetrando na igreja. Disse: não, isso aí não está de acordo com o que Jesus ensinou. E os demais crentes diziam que não, isso não está de acordo com o que os apóstolos nos ensinaram. Então não vai ser assim. Perseverar na oração, perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, nas doutrinas bíblicas, e perseveravam na comunhão. Comunhão tem origem na palavra comum. Aquilo que nos é comum, aquilo que precisa ser igual, porque vai ser comum. Como é difícil viver em comunhão, meus irmãos. O troço difícil é viver em comunhão. Sabe por quê? Porque a gente acha que viver em comunhão é fazer as mesmas coisas, todo mundo. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Isso não é comunhão, isso se chama unanimidade. Quando a gente encontra unanimidade, significa que todo mundo concordou com a mesma coisa e vai fazer a mesma coisa. Mas comunhão é viver com as diferenças. E troço ruim é conviver com as diferenças. A palavra é para você não, viu, Tamara? Mas coisa difícil é início de casamento. É quando a gente acha que namorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e acha que já conhece a pessoa. Aí você entra para a vida de intimidade, aí você começa a perceber as diferenças. E agora? Não dá para desmanchar o casamento. O que faz? Você tem que conviver com aquela diferença a sua vida. Valda?
O resto da vida tem que aturar. Você e Marluz têm algo em comum. Vocês aturam os Mauros pela vida toda. Não, é uma honra que nós demos a elas. Não é? Foi uma honra que nós demos para elas. Não é qualquer um que tem um Mauro na vida. Ó, coisa, não é? E ainda mais pastor, aí complica mais ainda. Mas deem-se por satisfeito de vocês não terem Mauros na vida, viu? Porque Mauro é complicado, seja Mauro branco, Mauro preto, é tudo complicado, né, Mauro? Mas é isso, quando a gente começa a conviver com as diferenças, a gente percebe que a gente não está sozinho no mundo. E a gente precisa ter que ceder daqui, ceder dali, se adequar numa nova realidade, respeitar a opinião daquele outro, aceitar a opinião daquele, mesmo que seja diferente. Olha, é uma complicação, não é tão simples assim. Não é tão fácil quanto a gente idealiza. A igreja tem que ter comunhão. A igreja tem que ter. Mas como que a igreja vai ter comunhão? Vai ter comunhão sabendo que todos nós somos diferentes um do outro. A começar de dentro de casa. Nós somos diferentes. E na igreja, nós somos muito diferentes. Nos gostos, nas práticas, nos temperamentos, nas ações, nas reações, nós somos diferentes. E enquanto você não entender isso, você não vai viver feliz. Você não vai se sentir comungado neste grupo chamado igreja. Enquanto você não entender que o teu irmão, a tua irmã é diferente de você, pensa diferente de você, você não vai viver feliz. Você não vai se sentir bem. Precisa haver no seu coração a predisposição de pelo menos entender como que o outro é. Por que que ele é assim? Por que que ele age ou reage dessa maneira? Eu não penso assim, mas eu tenho que entender que o outro pensa diferente. E aquela pequena igreja que começou a explodir de gente, eles começaram a perceber que vinha gente de todos os lugares, de todas as posições, dos vários níveis sociais. Tanto que havia aqueles mais abastados, que vendiam tudo para socorrer os que não tinham nada, ou tinham muito pouco. Eles entenderam essa diferença. Nós temos que ajudar, nós temos que suprir, nós temos que sustentar alguns, nós temos que suportar alguns. E quando a gente percebe isso, a gente vai lá na palavra de Deus e vê lá aquela expressão famosa, uns aos outros. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, diz assim: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isto é essencial para o homem. Precisamos orar mais, nos enchermos mais do Espírito e buscarmos mais os propósitos de Deus. Olhar para as pessoas é isso. É entender qual é a direção que Deus está nos levando a essas pessoas. Qual é o propósito que Deus está nos conduzindo na direção dessas pessoas? Qual é
o direcionamento que o Espírito Santo está nos dando na direção dessas pessoas. E tudo começa a partir da comunhão. Por quê? Porque era aquela maneira diferente de viver que estava encantando as pessoas que se achegavam. Quando as pessoas de fora começaram a olhar a maneira diferente que aqueles novos crentes estavam vivendo, que negócio estranho. Eles se ajudam, eles se cuidam, né? Cuidam uns dos outros. Que coisa estranha. Que negócio é esse? Eu vou lá para ver. Eu vou conhecer esse trabalho. Eu vou conhecer aquele grupo. E aí eles chegavam e gostavam e ficavam. E como eu disse, eles estranhavam o fato de que eles cuidavam uns dos outros. Perceba o que a palavra de Deus diz. Em João 13:34 diz assim: amem-se uns aos outros. Em Romanos 12:10 diz assim: dediquem-se uns aos outros. Prefiram dar honra uns aos outros. Em Romanos 15 diz assim: aceitem-se uns aos outros. Em 1 Coríntios 12 diz: cuidem uns dos outros. Em Gálatas 5 diz: sirvam uns aos outros em amor. Em Efésios 4:2 diz: suportem-se uns aos outros em amor. Em Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Em Efésios 5:21 diz: sujeitem-se uns aos outros. Em Filipenses 2:4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Em 1 Tessalonicenses 4 diz assim: consolem-se uns aos outros. No capítulo 5 de Tessalonicenses diz: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Tiago, capítulo 5, diz: confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Em 1 Pedro diz: amem-se sinceramente uns aos outros. E também Pedro 4:9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros. Para que isso? Por que a Bíblia insiste tanto nesse uns aos outros? É para não ficar pesado para ninguém. A minha dificuldade será a sua será minha. A sua fragilidade será a minha fragilidade será a sua. E a gente vai se suprindo, vai se sustentando, vai se completando, vai um carregando o outro, um caminhando com o outro. O sábio Salomão diz que é melhor eles serem dois do que um, porque assim eles têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Melhor é serem dois, melhor é serem 10, melhor é ser 200, porque assim nós nos ajudamos, nós nos sustentamos, nós nos suprimos, nos carregamos uns aos outros. Mas enquanto você não entender que nesse monte de gente que aqui está, pouquíssimas pessoas serão iguais a você. A grande maioria será sempre diferente de você. Enquanto você não entender isto, você não viverá feliz. E por último, eu diria que uma característica de uma igreja que olha para os lados, são seus resultados. Os seus resultados extremos. Era uma alegria sincera, era uma alegria contagiante daquela turma. Diz que eles estavam nas casas uns dos outros,
Talvez isso nem acontecia antes, mas agora estava acontecendo. Eles agora se encontravam, se abraçavam e diziam: vamos lá em casa, vamos comer juntos. Sabe, eles iam nas casas uns dos outros, e isso era todo dia. Eles iam ao templo, não mais com aquele aspecto tão ritualista de antes, mas eles iam ao templo e ficavam no pátio do templo para se encontrarem, para conversar, para cultuar. E quando saíam dali, iam para as casas. Eu quero usar uma ilustração para você, que você vai entender. Nenhuma ave voa com uma asa só. Todas precisam das duas asas para planar, para impulsionar, para voar. Nem o avião. O avião de uma asa só não voa, ele cai. A igreja precisa destas duas asas para voar. A celebração aqui e as celebrações nas casas. E nós agora estamos passando a vivenciar esses dois momentos: celebração no templo e celebração nas casas. Nesta semana nós demos início aos pequenos grupos multiplicadores. É a segunda asa batendo. Uma já batia, né? A nossa celebração aqui. E a tendência é que a igreja possa alçar voo, batendo essas duas asas. Celebração no templo, celebração nas casas. Algumas pessoas estão preocupadas porque a gente tem recebido algumas perguntas sobre isso. Por que isso não está espalhado para a igreja? Calma, isso vai acontecer. Aquele culto que nós fizemos sobre uma pesquisa, né, em que a gente deixou que você se oferecesse para trabalhar em alguma coisa na igreja, muitos se ofereceram suas casas, e outros se ofereceram para liderar pequenos grupos. Nós já pegamos esse pessoal, nós preparamos esse pessoal e já colocamos ele na prática para bater a segunda asa da igreja. E a coisa está começando a acontecer. Outras pessoas, então, desses pequenos grupos vão surgir também para serem líderes. Mas se você tem desejo de que a sua casa seja também um pequeno grupo e você esteja disposto a abrir a porta da sua casa, saiba que isso pode acontecer. Requer algumas responsabilidades, porque vai haver uma regularidade, será semanal e você não vai poder fechar a porta da sua casa mais. É um momento novo da igreja, porque nós escolhemos olhar para o lado. Nós escolhemos olhar para as pessoas. Pessoas que jamais talvez entrassem numa igreja. Pessoas que jamais aceitariam um convite para vir a uma igreja, para vir na celebração do templo. Essas pessoas estão aceitando a ir a um pequeno grupo, a ir numa casa de um conhecido, de um amigo, de um parente, de um vizinho. Eles estão aceitando. A igreja vai alçar esse voo, em nome de Jesus, amém? A igreja vai alçar esse voo. A igreja vai levantar e vai bater as duas asas. Vai voar. Mas há um piloto nessa aeronave que vai levantar com duas asas. Esse piloto chama-se o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai dar a direção. É Ele quem vai dar os comandos. É Ele quem vai acionar as turbinas para que essa aeronave, esse avião levante com as duas asas certinhas, equilibradas, motores funcionando. É o Espírito Santo quem está dizendo para nós assim: senhores passageiros, desejamos uma boa viagem.
Você está disposto a olhar para o lado? É assim que será fácil. Você, como é que chama? Lucas. Outro Lucas? Caramba. Vem cá, Lucas. Vem cá, Neto. Por gentileza. Vocês são voluntários. Muito bem. Eu vou tentar dizer o que eles estão fazendo, que gesto que eles estão fazendo, beleza? E vocês vão dizer, vocês aí do auditório vão dizer para mim se está certo, se está errado, viu? Eu tenho certeza que eles estão se cumprimentando. Hein? Sim? Tá, façam outro gesto aí. Eu tenho certeza que eles estão se abraçando. Um está passando a mão na cabeça do outro. Sim ou não? Um está chutando a canela do outro. Se separaram. Estão longe um do outro. Continua. Eles estão se cumprimentando, se abraçando. Por que eu sei disso agora? Porque eu resolvi olhar para o lado. Obrigado, palma para eles aqui, os nossos voluntários. Perceberam que enquanto eu estou de costa para as pessoas, eu não sei o que elas estão passando, eu não sei o que elas estão vivendo, eu não sei o que elas estão sofrendo, eu não vou saber nada. Mas quando eu começo a virar o meu olhar na direção das pessoas, eu começo a saber o que está acontecendo com elas. Que pode ser um bom momento, como pode ser um mau momento. Eu começo a perceber que do meu lado tem alguém se mexendo. E esse mexer pode ser um sofrimento, uma angústia. Quando eu olho para os lados, eu começo a perceber pessoas que estão sem salvação, que não conhecem Jesus. Mas quando eu começo a perceber isso, eu preciso tomar uma atitude. Ou eu fico onde eu estou, ou eu vou na direção dela. Ou eu não faço nada, ou eu decido fazer alguma coisa. Você consegue compreender isso? Amém? Quando você começar a olhar para as pessoas, Deus vai cobrar de você uma atitude, uma decisão. Esta igreja não começou por acaso. E as pessoas não se achegaram por acaso. O texto que nós lemos termina dizendo que o Senhor, enquanto eles faziam tudo isso, perseveravam na doutrina, na oração, na comunhão, partindo o pão, indo de casa em casa, sabe? Eles não estavam preocupados se alguém ia entrar e sujar o tapete, se alguém ia sentar e sujar o sofá. Eles não estavam preocupados com isso, até porque não tinha sofá naquela época, né? Mas, fosse hoje, eles estavam vivendo uma vida diferente. E enquanto eles viviam esta diferença de vida, o Senhor, o Espírito Santo, ia lhes acrescentando novas pessoas. Perceberam isso? Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus já está pronto para fazer a parte dele. Nós vamos caminhar na direção das pessoas.
E Deus vai nos trazer pessoas. Feche os olhos. Coloque-se nesta hora em oração nas mãos do Senhor, para ser devidamente usado pelo Espírito Santo de Deus. E aí mesmo onde você está, só você e Deus, peça a Ele que redirecione o seu olhar. Olhamos para trás e vimos como a igreja começou. Começou deste jeito que nós estudamos aqui na Palavra de Deus. Mas agora Deus quer que você olhe para os lados. Encontre pessoas. E Deus vai cobrar de você uma decisão. Ficar onde está ou caminhar na direção dessas pessoas. E às vezes são pessoas tão próximas a você, gente de dentro de casa, colegas seus que já trabalham com você há tantos anos, gente que estuda com você na mesma sala de aula, amiguinhos que já jogaram bola com você na rua, meninos que já brincaram de boneca com você, mulher, na rua ou em casa, amiguinhos de infância, mas você está aqui no caminho da salvação e eles não. Eles precisam de salvação. E o rumo da vida dessas pessoas, quem sabe, pode estar em você. Porque Deus quer de você uma decisão. Converse com Ele agora. Ore ao Senhor agora e diga: Espírito Santo de Deus, muda o meu olhar, me faz enxergar as pessoas, mas me ajuda a caminhar na direção dessas pessoas.